meu nome é João Gomes Júnior, eu sou poeta, sou professor, sou historiador pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou mestre em História Social pela UF, atualmente eu sou mestrando em Sociologia pelo PPG-SA, da UFRJ, também faço uma especialização em Estudos Linguísticos e Literários pelo IFRJ Nilópolis. Eu, como poeta, tenho 2 livros publicados, como militante LGBT, eu atuo atualmente no Conselho Estadual LGBT, fui coordenador municipal pela Aliança Nacional LGBT no município de Queimados, na Baixada Fluminense, onde eu resido. Faço parte da rede de historiadores e historiadoras LGBT e também da rede de historiadores e historiadoras negras do Brasil. Essa comunicação que eu vou fazer com vocês hoje é uma parceria do Acervo Cultne, do portal GL10 e da rede de historiadores e historiadoras negros e negras. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o grupo Adé Dudu, fundado em março de 81 em Salvador, na Bahia, que foi o primeiro grupo de homossexuais negros do Brasil. Com o nome significando negro homossexual, o grupo contou em sua fundação com diversos militantes do movimento negro, como Tosta Passarinho, o jornalista Hamilton Vieira, que usava o pseudônimo Estevão dos Santos, Emerval da Hora e o Wilson Bispo dos Santos, atualmente conhecido como Wilson Mandela. Esse grupo, que teve uma atuação muito relevante contra as estruturas racistas e homofóbicas da sociedade e dos movimentos sociais da época, por quase uma década, acabou caindo no ostracismo nas décadas seguintes e praticamente não é lembrado nas narrativas e nos discursos históricos na contemporaneidade, principalmente do movimento LGBT brasileiro, que anteriormente, na época do Adé Dudu, era conhecido como Movimento Homossexual Brasileiro. A história do movimento homossexual brasileiro costuma ter seu início demarcado pela historiografia no ano de 1978, com a fundação do jornal Lampião da Esquina e do Grupo Somos, grupo de afirmação homossexual em São Paulo. Mas quando a gente faz uma análise crítica da história do movimento, a gente percebe que a história contada, o discurso propagado, é um discurso em larga medida homogeneizador, que privilegia as militâncias urbanas, brancas, da elite intelectual, principalmente no Sudeste, e que exclui outras vivências, como dos negros homossexuais. Nos dias atuais, a gente não pode esquecer, por exemplo, de maio de 78, quando aconteceu em Salvador, uma série de conferências para discutir o 13 de maio, que tinha participação de Lélia Gonzalez, e durante esse evento, Tosta Passarinho se levantou na audiência para se posicionar contra a discriminação contra os homossexuais negros, que eram rechaçados tanto pelos brancos homossexuais, como dentro do movimento negro nos grupos de militância negra. Não podemos esquecer também da edição número 4 do jornal O Inimigo do Rei, que trouxe, em março de 79, uma capa, né, com texto Além de Preto, Bicha, texto do jornalista Hamilton Vieira, que tratava de uma série de depoimentos de homossexuais negros, masculinos, e também alguns homossexuais brancos, demonstrando como que os homossexuais negros estavam colocados em uma posição de vulnerabilidade maior do que os homossexuais brancos. Como aponta um panfleto do Grupo Adé Dudu, publicado em 84, a palavra falada de Passarinho e a palavra escrita de Hamilton Vieira foram 2 marcos para o início da discussão sobre ser negro e homossexual no Brasil. Esses 2 fatos serviram para impulsionar os anseios dos militantes para a fundação de um grupo que atendesse às suas demandas na luta não só contra o racismo, contra também a homofobia e o machismo. E assim se deu a construção do Adé Dudu a partir de uma dissidência do MNU. O MNU, que foi fundado em 1978 e lançado publicamente durante um ato público nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em 7 de julho daquele ano, contou nesse evento com uma multidão de cerca de 2.000 pessoas durante a ditadura civil-militar no Brasil, e o Movimento Negro Unificado instituiu as bases para uma nova forma de luta contra o racismo e a discriminação racial no Brasil. Porém, a organização do MNU, que promoveu a abertura para as discussões feministas e também para uma aproximação com o movimento homossexual brasileiro, por exemplo, com o próprio Grupo Somos, em São Paulo, que teve
a participação desse grupo em vários momentos, ele estava muito longe de conciliar os seus ideais de uma luta unificada em decorrência de desavenças internas ou do sentimento de não representatividade por alguns segmentos, como as mulheres negras e os homossexuais negros. Atualmente, o MNU ele consegue congregar entre os seus objetivos não só a luta antirracista, como também a luta e as pautas das mulheres negras e dos negros homossexuais. Mas em 79, as dificuldades para mobilizar de maneira conjunta essas agendas ainda levavam, por exemplo, as integrantes mulheres do MNU a denunciarem o machismo dos homens negros. Um autor, Edward McRae, ele cita que durante o primeiro congresso do MNU, que foi organizado no Rio de Janeiro, em dezembro de 79, as mulheres do MNU decidiram realizar uma sessão separada para discutir questões próprias a elas para além das pautas do MNU. Nessa mesma sessão, na tentativa de apontar as proximidades e semelhanças entre as causas das mulheres e dos homossexuais, naquele momento viam-se como vítimas do machismo estrutural oriundo do sistema patriarcal, ocorreu uma nova manifestação por parte de Passarinho, bastante aquela similar realizada por ele em 78, em Salvador, na qual ele também denunciou como os dois grupos, mulheres e homens homossexuais negros, enfrentavam problemas similares de opressão e subalternização. Essa teria sido, na verdade, a primeira discussão pública da questão dos negros homossexuais em uma reunião interestadual do MNU. Não à toa, até a fundação do Grupo Adé Dudu, em 81, muita água rolou para que os homossexuais negros se entendessem enquanto grupo. Conforme demonstra a ata relatório do primeiro encontro brasileiro de homossexuais, que aconteceu em São Paulo, no dia 6 de abril de 1980, algumas bichas pretas, como consta no relatório, disseram se sentir discriminadas quando alguém propunha ou falava da criação de grupos de homossexuais negros. Esses homossexuais eles diziam recusar o paternalismo dos brancos quando os brancos lhes ofereciam algum espaço. Poucos meses depois, ainda em 80, no dia 26 de julho, durante uma reunião geral do Grupo Somos, em São Paulo, que buscava se reestruturar após uma cisão interna, 4 integrantes negros do Somos apresentaram uma visão das suas manifestações e uma visão do que eles entendiam como racismo dentro do Somos e no meio homossexual em geral, e decidiram formar aquele que seria um primeiro grupo de homossexuais negros em São Paulo, o GNH, que não teve longa duração, mas é importante mencionar. Foi um embrião do que viria a ser a luta organizada dos homossexuais negros posteriormente. Esse grupo não durou mais de 2 anos, mas foi um indicativo de que os militantes negros do movimento homossexual estavam começando a mudar aos poucos a sua postura anteriormente defendida no Teatro Ruth Escobar em 80. Foi então que, formado a partir de uma dissidência do MNU de Salvador, na Bahia, que em 81 surgiu o Adé Dudu, visando atuar contra a reprodução do racismo, do machismo e contra o que atualmente nós entendemos como homofobia. E esse grupo, Adé Dudu, formado unicamente por negros, homens negros, homossexuais, mas com um claro diálogo com mulheres também, mulheres negras. Se aqueles militantes passaram a não se sentir representados pela militância homossexual branca e perceberam que dentro do movimento negro eles eram vistos como vergonha da raça ou influenciados por um suposto vício branco que era visto como inexistente na África, os militantes do Adé Dudu eles se levantaram contra o racismo do movimento homossexual brasileiro e contra o machismo e a homofobia do movimento negro. Haviam vários grupos, mas principalmente o MNU. Fato é que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas e que parte do movimento negro atual ainda tenha grande silêncio sobre a homossexualidade, que mais atrapalha do que contribui para o avanço das causas, ao longo de pouco mais de uma década de existência, o Adé Dudu, influenciado por vários militantes intelectuais negros e homossexuais, como o sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira, atuou
de maneira intermitente contra o racismo e a homofobia ao longo da década de 80. Estiveram presentes, por exemplo, entre os dias 8 e 15 de julho de 81, na UFBA, Universidade Federal da Bahia, em Salvador, durante a 33ª reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, compuseram a comissão organizadora do segundo encontro brasileiro de homossexuais, em 84, em Salvador, além de várias outras ações e atos no enfrentamento ao racismo e à homofobia. Infelizmente, após uma década, o grupo se desfez. Muitos militantes migraram para outros campos de atuação, outros faleceram, tornaram-se ancestralidade, como a gente costuma dizer, mas a experiência pioneira do grupo Odé Dudu deixou sementes que brotaram, por exemplo, em 95, quando, na mesma Salvador, surgiu o grupo Quimbanda Dudu, grupo de negros homossexuais ligados ao grupo gay da Bahia, o GGB, um grupo ainda atuante. E o Quimbanda Dudu, ao longo de uma década, mais ou menos, atuou em favor dos direitos humanos e contra o racismo, o machismo, a homofobia, e também na luta contra a epidemia do vírus HIV e da AIDS, na década de 90, muito mais forte em nosso país. Outras sementes do Odé Dudu brotam ainda hoje, quando cada bicha preta, como eu, consegue se erguer com orgulho e força e se colocar contra as violências e opressões do racismo e da homofobia. O grupo, infelizmente, se desfez, mas a sua fundação há 40 anos continua se repetindo todos os dias em nós, continua viva em nós, nos jogando cada vez mais para frente. É a nossa história, a nossa ancestralidade, como eu disse há pouco. É certo que a gente ainda sabe muito pouco sobre a sua história, é uma história que precisa ser contada, precisa ser relembrada. A gente precisa resgatar a história da militância negra, principalmente sobre o grupo Odé Dudu, porque ainda tem muito para ser descoberto, muito a ser pesquisado, muito a ser escrito. A gente tem que trazer essas outras vozes, e é o que eu pretendo fazer no meu projeto de doutorado, na minha tese, a partir dessa história. O pouco que a gente sabe já é suficiente para nos encher de orgulho, de altivez. É preciso que a gente saiba bater cabeça para essas histórias desses homossexuais que vieram antes da gente, que também compuseram a história do movimento LGBT brasileiro para além dos homossexuais brancos do Sudeste. E que a gente saiba dizer cada vez mais que a gente, além de preto, é bicha e com muito orgulho. Falar sobre essa história, sobre esse grupo e essa luta tem grande relevância, por exemplo, para o ensino de história na educação básica, porque nos permite identificar mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira, no pós-abolição, avaliar os resultados dessa inserção, discutir a importância da população negra na formação econômica, política e social do Brasil, discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar, por exemplo, ou até mesmo nos permite identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais das populações afrodescendentes no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e de inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, de modo a promover ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no nosso país. É um debate que tem total relevância para a educação básica e todos os níveis de educação. Como dica, eu deixo aqui por fim a exposição virtual Odé Dudu, Caminhos LGBT+, na Luta Negra, inaugurada no dia 28 de junho, disponível no Google Arts and Culture, desenvolvida sob curadoria de integrantes da Rede de Historiadores e Historiadores Negras e Negros, em parceria com o Portal Gilé 10 e o Acervo Cultini. Bom, eu falei com vocês hoje um pouco sobre a história do grupo Odé Dudu, fundado há 40 anos em Salvador, na Bahia. É um grupo sobre o qual eu tenho deitado meu olhar, é um grupo para o qual eu tenho me dedicado a estudar. Faz parte do meu projeto de doutorado, que eu estou escrevendo, ainda não comecei o meu doutorado, pretendo começar em breve, mas é uma história fundamental para entender a história do movimento LGBTI+, no Brasil. Não há como a gente compreender a história do movimento LGBT e do movimento homossexual sem a gente analisar e entender a história dos negros homossexuais, a história do movimento trans e travesti no Brasil, a história das
lésbicas e das feministas no Brasil. São grupos e lutas que compõem essa luta maior que é conhecida como o movimento LGBTI+, brasileiro na contemporaneidade. Nesse vídeo, eu apresentei muito brevemente como se deu a constituição e a fundação do grupo há 40 anos, citei alguns nomes dos militantes que participaram da sua fundação e alguns que seguem vivos e atuantes até os dias de hoje. Contei sobre seus percalços, sobre a sua duração, suas formas de atuação, e eu espero que eu tenha contribuído bastante com a discussão, que vocês se interessem e sigam acompanhando. Esse vídeo é uma parceria do Acervo Cultne, Portal Guelé 10, rede de historiadoras e historiadores negras e negros. Curtam esse vídeo, compartilhem. Eu fico muito grato pela oportunidade, pelo espaço, pela audiência. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, em outros ambientes. Me sigam nas redes sociais, mandem mensagem, a gente pode conversar, vai ser um prazer. Muito obrigado. Tchau, tchau.